Bora lá. Agora a gente vai conversar com vocês sobre contraceptivos e para antes de conversar, eu vou falar com vocês acerca de um caso clínico muito interessante. É uma paciente, cara, que ela chega com 25 anos, que teve menarca aos 13, e ela teve uma queda do nada, de hormônio folículo estimulante, vulgo FSH, e hormônio luteinizante, vulgo LH. E junto a isso ela teve uma osteoporose franca. Valeriano, como assim? Tu quer que a gente entenda a osteoporose agora? Calma, que você vai entender tudo, cara. Legal. O diagnóstico que foi estabelecido é de insuficiência ovariana prematura, que é uma condição genética que pode acontecer, certo? É preponderantemente genética. E ele dá duas questões bem interessantes. Primeiro, como que a gente deve proceder para repor esses hormônios ovarianos deficientes? Que eu vou repetir, FSH e FLH. E que outras medidas ela deve tomar contra a osteoporose. Poxa, Val, tu quer que eu entenda sobre osteoporose? Tá de sacanagem. Não, não estou. Porque vocês vão entender, ampliar um pouquinho, e até porque essa pergunta é fácil, minha gente. Vocês sabem a resposta. Se ela tá com osteoporose, já vai imaginando o que você deve fazer, certo? Eu vou inclusive apagar aqui, porque eu vou voltar para essa página e vocês vão entender bem direitinho do que é que eu tô falando. E eu espero que vocês entendam. Bom, antes de tudo, inclusive, eu queria comentar com vocês o que o estrógeno e o que a progesterona fazem. Vocês já pararam para imaginar o motivo? Bom, bora lá. Digamos que isso aqui seja um útero, certo? Aqui seja um lúmen, ou seja, isso aqui tá meio oco, tá vazio. E dando um zoom aqui, esse carinha aqui é o endométrio, certo? Endométrio. Bora dar um zoom maior? Digamos que esse seja o endométrio, tá bom? Vou até apagar esse carinha aqui que eu fiz do lado, meio tosco, mas enfim. Esse aqui é o endométrio, aí a gente vai ter o miométrio e vai aprofundando. O que acontece é o seguinte, olha que interessante. O endométrio tem essa espessura, certo? Vou até fazer ele um pouco esverdeado para vocês não confundirem. Esse um pouco verde é o endométrio. E ele tem essa espessura. Quando chega um zigoto, que não é mais zigoto, né? Ele já está em uma daquelas inúmeras fases que a gente viu lá em embriologia, ele vai se direcionar a esse endométrio e ele tem que se acoplar. Sendo que quando o endométrio é fininho assim, não faz sentido, ele não vai conseguir se ligar. Então o que é que a gente precisa fazer, Valeriana? A gente precisa aumentar a espessura desse cara. E quem é que faz isso? Estrógeno. Então o estrógeno vai fazer isso aqui, ó. Uou! Ele aumenta a espessura. Como se fosse um colchãozinho mesmo, uma almofada. E aí, esse zigoto, que eu não sei o nome dele, né? Tipo, ele já foi zigoto, mas ele tá em uma daquelas fases lá de embriologia. Ele vai conseguir, ó, se fixar. Sendo que tem um outro problema aqui, né? Poxa, o endométrio era fininho. Então, os vasos dele só precisavam ir até aqui. Imagina que isso seja vaso, né? Então, tipo, poxa, os vasos pequenininhos, assim como a antiga espessura do endométrio. A gente precisa aumentar esses vasos, porque senão não vai chegar sangue para o nosso feto em construção, certo? Que é esse carinha aqui. Feto em construção, ainda não é feto. E como é que a gente faz isso? É aí que entra a progesterona. A progesterona, minha gente, ela vai ter a capacidade de aumentar os vasos. Eles vão chegar, certo, nesse feto em construção e vão irrigar para fazer com que ele cresça e vire um bebezinho, certo? Então, essa é a pegada. E aí você fala, mas Valeriano, eu já estou entendendo um pouco a pegada. Se eu só dar estrogênio, até que dá para irrigar, né? Eu vou irrigar menos, mas dá. Mas e se eu der só progestina para paciente? O que é que vai acontecer? Existem medicamentos à base só de progestina, sendo que existe uma complicação que a gente chama de spotting, e eu vou conversar um pouco depois com vocês. Spotting. O que acontece? É uma disfunção. Então a paciente, ela do nada, ela sangra. Não tem correlação necessariamente com a menstruação dela. Não é que a menstruação dela tá vindo mais cedo ou tá vindo... Não, são sangramentos recorrentes que podem acontecer. E quando você dá só
progestina para paciente, certo? Você vai ter um endométrio ainda fininho, assim, e você vai aumentar muito os vasos. Então, você vai aumentar a probabilidade de spotting dela. Então, por isso, esse é um dos motivos que a gente não dá progestina isolada. Lembrem-se disso. Por favor, lembrem-se disso. Isolada. Tem que ser isolada. Para pacientes que têm spotting, certo? É uma condição que existe, tá na literatura, só para informar vocês. Então, bora lá. Vou relembrar para vocês esse gráfico que é muito importante. Ele tá meio feio, então eu vou refazê-lo para vocês, certo? Eu ainda vou deixar essas duas perguntas que estão aí na direita e, na verdade, eu vou já responder a primeira. Olha só. O que o estrógeno e a progesterona fazem? Eu acabei de responder, né? O estrógeno, ele aumenta a espessura do endométrio. A progesterona, ela vai irrigar melhor, vai aumentar a vascularização desse endométrio. Tá bom? E outros vários efeitos, principalmente do estrógeno. O estrogênio, cara, ele tem muitos efeitos. Saibam disso. E qual o sentido, essa é uma pergunta muito boa que muita gente não se faz. Qual o sentido de eu ofertar? Valeriano, se eu der estrogênio e progesterona para uma paciente, ela não vai engravidar mais, não? Ela não tem mais chances de engravidar? Porque se você falou que esses caras, eles facilitam, né, a gravidez, de certo modo, a paciente não vai usar isso como contraceptivo. Ela iria engravidar mais. E, mano, a sua pergunta é incrível. Mas a gente tem que entender o seguinte. Olha só. Isso aqui é um gráfico, certo? Aqui é o 14º dia. E eu vou fazer primeiro esse gráfico, vou até copiá-lo, certo? Para FSH e LH. Olha só, eu quero que vocês entendam. Eu vou até mudar um pouco aqui, vou botar um azul. O FSH, ele aumenta mais e no 13º dia ele tem um boom. E aí ele cai. O LH, ele é mais fraquinho, mas no 13º dia ele tem um boomzinho e cai. Ué, 13º dia, os dois aumentam no 13º dia, Val. Vou guardar essa informação. Tá bom? Então aqui é o 13º dia. É uma informação valiosa que vocês vão entender. E aí eu vou colocar o outro gráfico aqui embaixo e vocês vão entender ainda melhor. Poxa, dessa vez a gente vai fazer de progesterona e estrógeno. O estrógeno ele já começa a milhão, certo? E ele cresce no 13º dia. E aí ele cai, deu uma outra subida e cai. Já a progesterona, ela é mais fraquinha, ela não cresce. Mas, quando você tem a ovulação, que acontece no 14º dia, basicamente você vai ter a liberação do corpo lúteo, assim como do ovócito secundário. E esse corpo lúteo vai produzir o quê? Progesterona, cara. Então, olha a progesterona subindo. E aí ela cai de novo, né? E aí a gente refaz o ciclo. Mas uma coisa você me relembrou, Valeriano. O estrógeno também aumenta no 13º dia. O que tem esse 13º dia? E a resposta é essa aqui, minha gente. Ninguém sabe. A ciência ainda não descobriu um motivo efetivo, o tipo definitivo sobre os três crescerem juntos. Mas o que a gente sabe é que eles crescem juntos num feedback positivo. A gente tem muito pouco exemplo de feedback positivo na nossa vida, mas esse é um deles. E aí, estrógeno, FSH e LH, eles explodem juntos. E essa explosão causa o quê? Isso mesmo, cara. Ovulação. Então, sem essa explosão, a paciente não ovula. Não tem como, certo? E aí que você começa a entender, poxa, para ovular, a paciente tem que ter um boom de estrógeno. E olha só que interessante. Os caras pensaram o seguinte, eu posso inibir o estrógeno e a progesterona para a paciente não engravidar, sendo que isso ia ter muita complicação na vida dela. Porque se eu inibe estrógeno e progesterona, eu aumento muito FSH e LH, é meio difícil você coordenar isso. Porém, se eu ofertar estrógeno e progesterona para ela, o que é que vai acontecer? Olha só.
Se eu deixar o estrógeno aqui, no 13º dia, ele não vai explodir, porque eu estou controlando, já num tamanho basal, o nível de estrógeno. Então, ó, ele segue reto. Mesmo se FSH e LH explodirem, certo? O que não vai acontecer, porque é um feedback positivo dos três. O estrógeno, ele vai seguir reto. E se o estrógeno segue reto, não tem ovulação. Se não tem ovulação, não tem corpo lúteo. Se não tem corpo lúteo, olha quem também segue reto. A progesterona. Então, o estrógeno e a progesterona, eles não vão aumentar. Porque você está controlando os níveis dele. E se não aumenta, não tem ovulação. Porque no 13º dia a gente precisa de ovulação. Olha que lindo e inteligente. Os caras são muito inteligentes. Certo? Então, qual o sentido da gente ofertar estrógeno e progesterona? Porque a gente controla os níveis. E se a gente controla, a gente evita essa explosão. E aí a paciente não ovula e não tem filho. Olha que demais, certo? Então, bora lá. Aqui, no caso, foi a explicação que eu fiz para vocês, né? Eu já tinha feito isso previamente. E bora falar dos efeitos. Existem os medicamentos à base de estrogênio, à base de progesterona, certo? E a gente faz uma combinação dos dois. Faz parte, né, da terapêutica. Mas eu vou revisar com vocês um pouco do mecanismo, certo? Bora lá. Antes eu vou apagar isso aqui porque era só para me lembrar que eu tinha que relembrar para vocês acerca do eixo, mas eu já falei. Olha que interessante, certo? Eu vou até fazendo na próxima página. A gente vai ter aqui esse estrógeno. E aí esse estrógeno, ele tem que fazer alguma coisa. Seja ele exógeno, ou seja, um medicamento, como o estradiol da vida, em comprimido, ou o seu estrógeno endógeno. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai passar pela célula, pela membrana celular. Ele vai em direção ao núcleo. E no núcleo, a gente vai ter receptores. E esses receptores, eles são receptores que são muito conhecidos. Por quê? Porque eles são de uma família, cara, muito importante. Que família é essa, Valeriano? São de famílias de receptores esteroidais, certo? Além disso, são de receptores esteróis, tá? Me falta na memória, perdão. E também tireoidianos, que também vai envolver paratireoide. Não acho que é só tireoide, é paratireoide também. Tá, Valeriano, por que você está me dizendo isso? Qual a importância de eu saber isso? O França não falou disso, não precisa saber. Mas, cara, você vai entender um pouco melhor. Quando eu chego nesse receptor, eu sou estrógeno, esse receptor vai fazer expressão gênica. Então, ele vai fazer com que o meu DNA, os genes do meu DNA específicos, eles façam tudo aquilo. Espessamento, né, de endométrio. Mas, como esses receptores vêm de uma família muito rica, eles vão ter influência aonde? Os esteróides são receptores andrógenos. Então, é por isso que aquela menina de 13 anos, 14 anos, que começou a usar no verão um anticoncepcional por algum motivo, em 6 meses ela começou a ter aquele corpão. E os meninos ficaram, olha, caramba, a Aninha ficou com corpão. Por quê? Porque a gente tem receptores esteróides que são os que estão sendo mais estimulados, produzindo mais hormônios andrógenos que vão dar esse corpo violão da moça. E olha só quem está aqui. Os receptores tireoidianos, que eu falei para vocês que vão envolver o quê? Também receptores da paratireoide. E tá. Por que eu preciso saber disso, Val? Não é lógico, não. Eu vou relembrar para vocês. A paciente teve osteoporose franca. Osteoporose, ela acontece por vários motivos. Mas existe um motivo muito tranquilo de se entender. Aqui a gente tem um osso, certo? Podre que eu fiz, mas aqui a gente tem um osso. Se você reabsorve muito do osso, ele fica mais fino. Aqui ele está mais fino. Se você diminui a reabsorção, ele fica mais grosso. A grosso modo é isso, né? Então, aqui
seria um osso, certo? Que a gente diminuiria a reabsorção. E aqui, que a gente aumentaria a reabsorção. E quem é que faz isso, minha gente, que vocês viram no P2? O PTH. E olha quem está aqui. A paratireoide, que é a moça que produz o PTH. Vocês estão entendendo? Então, o estrogênio, ele consegue estimular um pouco mais a paratireoide. Vocês estão compreendendo? Então, tipo, não que ele estimula mais, eu acabei me equivocando, mas ele pode influenciar nos níveis da paratireoide. Então, lembre-se disso, tá bom? É uma informação interessante. Então, os efeitos que a gente vai ver. Primeiro, amadurecimento da mulher, efeitos endometriais e efeitos metabólicos. A tireoide vai produzir menor PTH, então você vai reabsorver menos osso. Se você reabsorve menos osso, o osso fica mais grosso, ele fica mais forte. A osteoporose não vai ser tão importante agora, porque você fortaleceu o osso. Olha que legal. Você vai ter os andrógenos, né? Então, vai ter um aumento de leptina, que vai dar o corpo violão. E o fígado, cara, ele sofre muita alteração, principalmente por estrogênio. Progestina não causa, se causar é muito pouco. Então você vai ter aqui de tudo, né? Você vai ter aumento de estrogênio, aumento de testosterona, aumento de tiroxina, aumento de cobre, aumento de ferro. Eu não vou nem querer que vocês lembrem disso, porque não faz nem sentido. Mas, olha os cardíacos, é fácil de lembrar. Você vai ter aumento de HDL, diminuição de HDL e aumento de triglicerídeos. Então você vai ter uma influência sim ao nível dos vasos. É bom lembrar disso. E agora, isso é fundamental para vocês compreenderem algo que Franzé falou e falou muito bem. O estrogênio, ele vai fazer o seguinte, e isso eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Ele vai diminuir um pouquinho, certo? A agregação plaquetária. Sendo que ele vai aumentar a atuação dos fatores de coagulação, tipo o fator 2, o 9, o 10. Então, você teria o seguinte, você teria um vaso, certo? Aqui é o vaso. E aí, como os fatores de coagulação estão muito estimulados, né? Você tem mais número deles, então, quando você fosse, por exemplo, eu lesionei aqui meu vaso, aí veio umas plaquetinhas para tentar ajudar. Tem menos plaqueta? Tem, porque tem menos agregação plaquetária. É um dos efeitos do estrogênio. Então não ia ser tão legal. Sendo que quando passa para a segunda fase, ou seja, os fatores de coagulação vêm, você faz uma argamassa da gota. E aí você fala, tá, legal, isso seria bom, né, Valeriano? Seria. Seria se a gente não tivesse uma diminuição também, certo? De um cara que eu vou falar para vocês, que é a antitrombina 3. Antitrombina 3. Então, a antitrombina 3 ela tem um efeito fundamental. Ela vai modelar essa argamassa. Então, ela vai fazer com que não fique algo muito grande. Se você diminui a antitrombina, fica uma argamação. E essa argamassa ela pode se desprender. Então, você pode ter um corte aqui, né? E aí você pode ter um desprendimento. Você pode fazer com que haja a formação de quê? De quê? Isso, meu caro amigo, de trombos. Então, é um fato. Corticoides? Contraceptivos de cunho de estrógeno, certo? Eles tendem a gerar mais trombos, causam mais trombose. E aí, velho, você pode correlacionar esse trombo com tudo. Pode correlacionar com trombose venosa ao nível do pulmão, de tudo que você imaginar, certo? AVC, certo? Já tem muita coisa na literatura. Então, só para explicar para vocês mais ou menos como funciona, certo? Então, agora que eu fiz uma revisãozinha, certo? Bora primeiro responder as perguntas lá. Como que eu faria para repor, certo? Os hormônios ovarianos, tá bom?
Para repor, cara, basicamente a gente daria um contraceptivo oral à base de estrogênio, certo? Mas uma base de progestina, né? Uma progesterona. E como é que eu faria isso, Valeriano? Olha só, certo? Eu vou limpar essa página, é algo muito tranquilo de entender. Você vai ter um ciclo de 28 dias, né? Em geral, são 28 dias. No meio, são 14 dias. Então, até o 14º dia, você só usa o estrogênio, certo? Que pode ser oral ou pode ser transdérmico. Qual a diferença? Logicamente, a localização, né? Então, o transdérmico é na pele e o oral é oral. Sendo que o transdérmico ele vem com um fator a mais, bem interessante. Ele tem menos alterações hepáticas, então é bom para você evitar problemas hepáticos, assim, problemas de HDL, LDL, né? Então, ele é um pouco melhor. Eu não sei se é mais caro, mas em linhas gerais ele tem esse benefício sim. E aí, a partir do 14º dia, ou seja, a partir do 15º dia, né? Porque o 14º conta, você vai fazer o seguinte, você vai associar esse, certo, contraceptivo com uma progestina, certo? Então, você iria associar com medroxiprogesterona. Tá bom. Então, até o 14º, só estrogênio. A partir do 14º dia, juntos os dois, tanto progesterona quanto estrogênio, vai dar tudo certo. Beleza? E o que é que a gente pode fazer para lidar com a osteoporose? Dar cálcio para ela, certo? Logicamente que como a gente viu, os contraceptivos eles podem ajudar um pouquinho nessa osteoporose, mas você pode aumentar a reabsorção de cálcio. Como? Tem um medicamento que vocês não precisam decorar, que é a vitamina D ativada, que é o que a gente chama de calcitriol. Mas só a nível de informação mesmo, tá bom? Não precisa decorar, não decore, pelo amor de Deus. E aí a gente vai para outro caso clínico, né? Que é uma paciente, o quê? Uma paciente mais jovem, né? Eu não sei, aliás, eu não sei se é mais jovem que a outra, mas ela tem 25 anos, certo? E o que acontece? Ela não fuma, isso é muito importante pra gente entender, que ela não tem tantos riscos cardiovasculares, certo? Sempre atentem a isso. Ela já teve duas gravidezes, eu não sei se isso é o correto, e teve 2 partos, então nunca abortou, né? Legal. Mas o que acontece? Ela não quer mais engravidar. Aliás, ela quer engravidar, mas não em um futuro próximo. Ela nega DST, certo? E eis a questão. Quais são os contraceptivos reversíveis de longação, que a gente chama de CRLAS? Franzé só citou. Então eu só vou falar que os mais importantes aqui, que é o DIU e o próprio DIU, sendo que de cobre, né? Cobre. Em comparação aos contraceptivos orais, quais as vantagens? Aí você fala, é porque é mais eficaz. De fato, pode até ter um pouco mais de eficácia, mas o mais importante é na frequência, pessoal. Por quê? Porque a paciente tem que ficar tomando direto medicamento, em horário correto, certo? Não podendo errar é muita pressão. Ela não pode errar. É algo que, tipo, gera mais pressão, gera um pouco mais de preocupação. Para quem tem DIU ou DIU cobre, isso existe, mas existe muito pouco, quase nada. Porque, tipo, ela só tem que rever aquele DIU depois de muito tempo. Então, é um benefício muito importante, certo? E quais são os mecanismos de ação? Isso aí eu não vou entrar em detalhes porque depende, certo, de cada um, tá bom? Mas DIU você insere por via de um aparato cirúrgico, é bem tranquilo, certo? Tá cada dia mais comum. Algumas dicas que eu vou usá-las mais posteriormente, certo? Mas antes, bora fazer umas questõezinhas para acabar. Uma mulher, certo? Ela teve uma gravidez, ela teve um parto, então ela não abortou. Aliás, eu não sei se ela abortou, eu não sei se esse 001 significa aborto, né? Mas o que acontece? Ela é relativamente saudável e ela tem, certo, um contraceptivo oral de combinação. Então, estrógeno e progesterona, certo? Ela tem notado aumento de sangramento, então ela tem notado, olha o que eu falei pra vocês previamente, spotting. Cara, então a gente não pode de jeito nenhum dar progestina isolada. Quando a gente dá estrógeno e progesterona, é bom, vai diminuir esse spotting. Quando é isolado, você aumenta,
Entendam isso. Então isso é fundamental para fazer a questão, certo? E outra coisa, ela está feliz com o tipo de contracepção. Então, se ela está feliz, tente ao máximo manter. Se você vê uma opção tipo, muda, não muda. Então, por exemplo, promover um período sem o fármaco por 1 a 2 meses. Cara, tá de sacanagem, de jeito nenhum. Mudar para a pílula exclusivamente de progestina. Mudar já é errado, porque ela tá feliz com esse tipo de contracepção. E outra coisa, exclusivamente de progestina iria aumentar o spotting dela, não faz sentido. Agora, bora para C e para D e bora pensar. C. Aumentar o componente de progesterona da combinação de PCO. E D. Aumentar o componente estrogênico. O que a gente vê na literatura é que aumentar o componente de progesterona pode ajudar, sim, para diminuir esse spotting quando tá junto com um estrógeno. Além de regular, certo, melhor esse sangramento, que ela tem notado um aumento. Então, o que a gente tem que entender é que, isoladamente, a progestina faz mal para o spotting, pode aumentar o sangramento, mas com o estrógeno é bem interessante. Essa opção, então, tá bem bonita. Mas olha a D, aumentar o componente estrogênico. Por que não essa questão, Val? Por que não essa opção? Porque aumentar o componente estrogênico significa aumentar a probabilidade de trombose. Aumentar, certo? Alterar os níveis de HDL, LDL, certo? Triglicerídeos. Isso não é tão interessante. Então, bora controlar um pouco mais esse sangramento, que é o mais importante. Tá bom? 54.2, né? Tem uma mulher que teve 6 gestações e 6 partos, cara. Tem obesidade mórbida, então a gente já pensa em problemas cardiovasculares. E olha só, ela não deseja fertilidade durante vários anos. Não tem história médica ou cirúrgica pregressa, mas fuma 2 maços de cigarro por dia. Isso é um fator predisponente enorme para problemas cardiovasculares. Qual das seguintes opções seria menos adequada? Se ela tem problemas cardiovasculares, a gente não sabe se ela tem problema, mas ela tem muita predisposição. Quem é que aumenta isso? Estrógeno, né? Então a gente vai evitar esse estrógeno. O DIU, Mirena, tem estrógeno? Não. Ele é a base de progestina. Injeção Depo-Provera tem estrógeno? Não, é a base de progestina. Pílula somente com progestina tem estrógeno? Não, porque somente é a base com progestina. E o adesivo transdérmico tem estrógeno? Tem, pessoal, ele tem estrógeno. Então a gente não vai dar para essa paciente. Seria a menos adequada. E a 54, para finalizar, uma mulher nulípara, ou seja, nunca engravidou, de 24 anos de idade, sem história médica, ela apresenta-se para discutir contracepção. Ela tem uma história de acne e menstruação dolorosa desde a menarca. Tem menstruações regulares atualmente e usa preservativos desde a menarca. Ela tem menstruações regulares, isso é muito bom, e usa preservativos para a prevenção de DSTs. Cara, isso é incrível. A maior preocupação da paciente é não ter spot inesperado, sangramento intermenstrual ou irregularidade dos seus ciclos, pois isso afetaria negativamente na sua vida sexual. Então, o que é que ela se preocupa? Não só com a acne dela, né? Mas com o spotting, né? Porque para ela afetaria negativamente na sua vida sexual. Qual das seguintes opções seria mais adequada? E aí eu volto um slide. Aqui são as principais dicas que, na minha opinião, se você não viu nada da minha aula, se você odiou minha aula, se você quiser decorar, só decore isso aqui. Isso aqui é tipo um supra-sumo, vai lhe ajudar muito a fazer questão, certo? Isso aqui é incrível. Eu acho que... não, pronto. Bora lá. Existe uma informação aqui que, cara, vai responder essa questão e é a informação 2. Eu quero que vocês leiam comigo. Os produtos de combinação de estrogênio e progesterona ajudam contra a acne, cara. Dismenorreia, ou seja, disfunções no sangramento menstrual, na quantidade, no fluxo sanguíneo menstrual, bem como irregularidades menstruais, como já falei, e foram associados a uma diminuição dos cânceres de ovário e do endométrio. Então, estrogênio e progesterona iriam ajudar na acne dessa paciente. Além disso, iriam ajudar a evitar esse spotting dela. Então, poxa, bora pensar no lógico,
Dilmirena só tem progestina. Intradérmico só tem estrógeno. Pílula somente com progestina só tem progestina. Agora, combinação monofásica de estrógeno e progesterona é perfeito para essa paciente, certo?